Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre leis de Newton e o conceito de força, né? Começando essa caminhada aqui das leis de Newton. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para vocês. Começar aqui com um pensamento do momento próprio, né? Do grande Sir Isaac Newton. If I have seen further, it's by standing on the shoulders of giants. Então, se eu enxerguei além, foi porque eu estava apoiado sobre ombros de gigantes. Então, isso aí é uma frase do Newton, justamente ele reconhecendo que, devido à contribuição de grandes cientistas que o antecederam, é que ele pôde ver um pouco mais além desses cientistas e dar uma grande contribuição para o conhecimento, para o entendimento humano acerca do universo, através da sua grande elaboração, que foi a lei da gravitação universal. Certo? Muito bem. Bom, então, pessoal, até agora, no estudo da física, a gente descreveu o movimento dos corpos através da cinemática. Mas somente com a cinemática não é possível prever o movimento dos corpos. Então nós precisamos o quê? De um outro estudo mais aprofundado para poder prever, para a gente poder conhecer as causas dos movimentos dos corpos e fazer essa previsão, tá bom? E aí entra em cena o quê? Entra em cena essa grandeza física que é a força, a força que é responsável por causar modificações no movimento dos corpos, tá? E aí com isso você consegue prever o que vai acontecer com o corpo futuramente. Quando uma força age sobre um corpo, você vai observar três efeitos. As forças vão agir equilibrando o corpo, de forma que a soma total das forças que agem sobre o corpo seja nula, o corpo vai estar em equilíbrio. Você pode deformar o corpo ou você pode o quê? Alterar o estado de movimento uniforme de um corpo. Você vai fazer com que a velocidade desse corpo varie, tá certo? Aumentando a velocidade ou diminuindo a velocidade. Esses são os efeitos de uma força sobre um corpo, tá bom? E a parte da física que estuda as forças, as causas do movimento, é a dinâmica, tá bom? Aqui a gente tem um pouquinho, uma representação do que é, aquela frase do Newton, aquela fala do Newton, se eu enxerguei além, foi porque eu me apoiei sobre ombros de gigantes. E aqui estão os gigantes, sobre os quais o Newton se apoiou. Então a gente começa aqui com Nicolau Copérnico, Copérnico aqui puxando a fila. É interessante a gente observar que durante esse período estava acontecendo o quê? O Renascimento. Então você tinha o quê? O fim da Idade das Trevas, a Idade Média, e surgindo o Renascimento, através das artes, das ciências. Então isso é muito interessante. O homem não faz a história, o homem não desenvolve tecnologias a seu bel prazer. Tudo é fruto de quê? De um processo histórico, econômico, social. Então, a ascensão das leis da dinâmica também foi fruto de uma questão histórica. Já dizia aí dois titãs da filosofia, numa obra chamada Ideologia Alemã, de que a grande ciência é a ciência da história. A ciência da história. Então é importante a gente observar. Então Nicolau Copérnico, que ele surgiu e trouxe a teoria heliocêntrica, o modelo heliocêntrico para o universo, em que dizia que o Sol era o centro do universo. Isso se contrapôs ao modelo geocêntrico defendido pela Igreja Católica, que foi quem, durante toda a Idade Média, deu as cartas no mundo, e aí pronto, nessa atuação principal ali na Europa. Então você tem o Nicolau Copérnico ali, olha só, Nicolau Copérnico nasceu ali no final do século XV, e viveu até meados do século XVI. Depois já teve um outro grande astrônomo chamado Tycho Brahe,
né, que é uma figura folclórica, né, uma figura folclórica, né, da física, da história da ciência, né. Ele era chefe do observatório, né, de um rei da Europa, ali na região da Alemanha, da Áustria, e ele era patrão desse outro caboclo aqui, genial, chamado Johannes Kepler. E o Tycho Brahe, ele tinha o quê? Ele tinha várias anotações, porque ele é um cara que estudava muito, né? Naquela época, astronomia, havia astronomia com astrologia, e os astrônomos do rei, basicamente, tinham por função elaborar mapas astrais, né? Mas, na verdade, essa observação do céu observou o quê? Uma ordem, e foi dali que surgiram, né, as leis, né, de Kepler, por exemplo, né, as 3 grandes leis de Kepler. Mas o fato é o seguinte, Tycho Brahe, ele tinha o quê? Ele tinha várias observações, mas ele não liberava essas observações para o Kepler, que já era um cara que estava ali, cara, estudando, querendo descobrir a ordem do universo, né? Como é que os astros se moviam, até movido por um sentimento, né? Ele se achava um predestinado a descobrir essa linguagem do universo, né? Que, segundo ele, seria escrita por um ser superior. Mas o fato é que depois que Tycho Brahe morreu, o Kepler teve acesso às suas anotações, às suas observações, e ele elaborou as 3 leis dos movimentos, né, dos planetas e dos cometas ao redor do Sol, né, que é a lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos, né? Então, e é uma lei universal para qualquer sistema, para qualquer corpo celeste girando ao redor de qualquer estrela no universo, a lei de Kepler ela se aplica. Então você vê o tamanho, né, de um cara como esse, né, cara, ao elaborar uma lei universal, né? Depois nós temos aí o Galileu Galilei, né, um outro grande gênio da humanidade, um cara que deu uma contribuição prática, inclusive para ratificar o modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico, quando ele usa a luneta, né, e aponta ela para Júpiter e vai ver as luas de Júpiter, né, o que corrobora a teoria heliocêntrica de que a Terra não era o centro do universo, né, e um cara que deu uma contribuição enorme, né, para a parte da mecânica, né, como um todo, né, um grande pensador que passou os últimos dias em prisão domiciliar, certo? Condenado pela Santa Inquisição. E finalmente chega o Newton, né, que é esse gênio da humanidade que também, né, elaborou uma lei, as leis universais do universo, a lei de atração das massas, né? Explicou a mecânica terrestre e a mecânica celeste. Então é interessante a gente ter uma visão desse período de tempo aqui, né? Que vai dar mais ou menos aí uns 100 anos, né? Cento e poucos anos, né? Então foi uma grande revolução científica, tá? Que é reflexo de uma grande revolução cultural, econômica, né, que estava acontecendo no mundo, né, tá por meio do renascimento, né, artístico, cultural e científico. Tá certo? Então aqui é interessante, aqui é um pouquinho de história da física, né, para a gente poder entender como um todo. E aí, algumas pessoas consideram que o legado de Isaac Newton ele é possivelmente a criação mais importante e bem-sucedida da história do pensamento humano, né? Nós temos o Newton, né, que foi o cara que fez essa síntese da mecânica, né, a mecânica newtoniana ou a mecânica clássica, e depois a gente vem aqui para o final do século XIX, princípio do século XX, com uma outra grande revolução, que foi a mecânica quântica, né, em que tem também seus expoentes, né, um deles aí, né, que envolve, né, a mecânica quântica também, né, e que vem elaborar uma grande teoria, que é o Albert Einstein, por meio da teoria da relatividade, né. Eu gosto muito de falar de Newton, porque eu acho que Newton foi uma figura bastante excêntrica, uma personalidade, né, bastante, vamos dizer, com uma personalidade forte, um cara talvez meio difícil. Mas essa frase do Newton, se eu enxerguei além, foi porque me apoiei sobre ombros gigantes, ela, na minha opinião, é um sinal de humildade, né? O Einstein não falou isso. O Einstein não falou que se apoiou no ombros de Poincaré, de Lorentz, né? E de outros cientistas que o antecederam, entendeu? O Newton falou, né? Então isso aí para mim é muito interessante, embora eu tenha uma grande admiração também por Albert Einstein, por ter sido
esse grande cientista e esse grande pensador, por que não, esse grande cidadão do mundo, tá certo? Muito bem. Mas então vamos lá, né? Aqui tem uma coisa muito interessante sobre o Newton, que é o seguinte, né? As leis elaboradas pelo Newton, que descreve o movimento dos corpos, elas foram concebidas aqui, olha só, nesse intervalo de tempo, cara, entre 1665 e 1666, que foi um período, tá, em que o mundo, né, a Europa, né, onde concentrava ali as nações hegemônicas, vamos dizer, estava vivendo o que? Estava vivendo uma pandemia, né, que é a peste negra, né? A gente fala ali pandemia porque o mundo ali era isso, né? Mas a Europa, né, era o centro do mundo, né? Então aqui a gente vê uma semelhança, né, com a situação que a gente vive hoje, né? Eu estou gravando essa aula aqui em junho de 2021, né? Estamos vivendo aí essa pandemia do coronavírus, e na época de Newton, né, ele teve que praticar o isolamento social. Olha bem, né? O Newton praticava o isolamento social há 500 anos, né? Há 500 anos. E hoje em dia existem bestas, né, que são contra o isolamento, que negam o isolamento social, né? Então, se o Newton não tivesse se isolado na fazenda da família, o Newton poderia ter sido o quê? Uma vítima da peste negra, né? Da peste bubônica, né? Entendeu? Então a gente vê o quê? Né? Que o Newton praticou isolamento social enquanto muitas pessoas, né, negam o isolamento social, são contra o isolamento social, né? E essas pessoas aí estão aí ocupando cargos de gerência no nosso país, nos nossos estados, nos nossos municípios. Mas é interessante isso, né? Então, devido a esse isolamento social do Newton, devido à peste negra, isso contribuiu para que ele elaborasse essas leis, né? Tem muitos mitos, né? O caso da maçã que caiu na cabeça do Newton, ou próximo do Newton, mas o fato é esse, né, gente? Né? Ali ao redor das lendas e dos mitos existe essa grande contribuição dada pelo Isaac Newton, tá? E aí, né, olha só que coisa interessante, ele publicou esse livro que é Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Olha que coisa interessante, pessoal. Entre a descoberta e a publicação do livro se passaram mais de 20 anos. O Newton era um cara tímido, um cara reservado, né? E essas descobertas do Newton só vieram à tona por quê? Porque um outro grande físico, matemático, astrônomo da época, Edmund Halley, né, esse mesmo, né, que batiza o famoso cometa de Halley, que há poucos dias, né, há poucos meses atrás, né, o rastro do cometa, né, quando a Terra passa perto por onde o Halley passou, né, ele deixa ali vários pedaços de gelo, então foi possível a gente ver uma chuva de meteoros, né, dos restos, né, da cauda do cometa de Halley. Então o Halley, um belo dia, chegou no escritório na casa de Newton e falou, em Cambridge, né, lá no Reino Unido, e falou assim, ô Newton, nós estamos com um problema, cara, a gente sabe que os corpos se atraem, né, devido às suas massas. Nós estamos com um problema dessa questão da distância. E aí o Newton falou, abriu uma gaveta, tirou, olha só, eu já pensei nisso tem mais de 20 anos, cara, está guardado aqui na minha gaveta, né? E saiu então a célebre lei da gravitação universal, que diz que os corpos se atraem na razão direta de suas massas e na razão do inverso do quadrado de suas distâncias. Então veja só, cara, tinha 20 anos, olha lá, né, entre 1666 até 1687, que o cara tinha descoberto essa lei universal, mas estava guardada, talvez por vergonha, timidez de publicar. Então, a partir desse ponto, Newton, né, cara, essa publicação aí foi, né, um grande sucesso, né, uma grande descoberta, e o Newton passou aí se tornou uma celebridade, né? Veio inclusive a ocupar cargos políticos, foi chefe da Casa de Moeda da monarquia britânica, né? Foi membro da Academia de Ciências, Real de Ciências do Reino Unido, né? Então se tornou uma pessoa pública, tá bom? Então as leis de Newton ela são conhecidas hoje, né? E foram baseadas então nas observações desse grande cientista. Muito bem.
Então as leis de Newton, elas permitem descrever e, além disso, prever com uma precisão bastante grande o movimento de todos os corpos, corpos simples e corpos complexos. Agora, tem limites, né? Então, um dos limites é o seguinte, né? As leis de Newton não são válidas na dinâmica de sistemas pequenos, na física quântica. Na física quântica, as leis de Newton não são válidas. E também não são válidas quando o corpo atinge velocidades muito grandes. Aí já entra a relatividade de Einstein, tá certo? Então aí seriam os limites, né? Por isso que a mecânica newtoniana é chamada de mecânica clássica, né? E como eu falei, no final do século XIX, princípio do século XX, surgiu a mecânica quântica, com as contribuições de Max Planck, Niels Bohr, né? Heisenberg, Schrödinger, e aí vai. Né? Grandes cientistas que deram essas contribuições, de Broglie, né? E aí a história da mecânica quântica e da física quântica é extraordinária. Tá bom? Muito bem. Agora, quando você tem então, né, nesses domínios, né, molecular, atômico e subatômico, a mecânica quântica, a gente tem que lançar a mão dela, né? Ou da mecânica quântica ou da mecânica quântica relativística, né? Para a gente poder explicar aí as propriedades e o que acontece com os corpos, tá bom? Beleza? Muito bem. E algumas pessoas consideram o legado de Einstein também muito importante, né? A relatividade restrita geral, né? Porque o Einstein ele fez essa equivalência entre massa e energia, né? E aí, como eu já citei anteriormente, a diferença do Einstein para o Newton, né? Tem algumas diferenças, mas eu sempre gosto de falar. O Newton falou que se apoiou em ombros de gigantes. O Einstein, embora tenha se apoiado em ombros de gigantes, ele não disse isso. Mas muito bem, vamos lá. Então vamos lá para o conceito de força, né? Força, né, é um conceito que a gente tem no nosso dia a dia, né? É bem intuitivo, né? Por exemplo, né, fazer uma força, o que é? Pede alguém, sei lá, o carro morreu, aqui vem dar uma força aqui. Você vai pedir a pessoa para quê? Para empurrar um carro, por exemplo, né? Fazer uma força para deformar uma mola, deformar um corpo, entendeu? Então a gente tem isso no senso comum, de forma intuitiva, o que é força, tá certo? Agora, fisicamente falando, quando a força age sobre um corpo, ela pode alterar o estado de movimento retilíneo desse corpo, movimento retilíneo uniforme desse corpo. Ou seja, se o corpo tiver com uma velocidade constante, a força vai atuar para diminuir a velocidade ou para aumentar a velocidade desse corpo. Ou seja, a força vai atuar o quê? Variando a velocidade desse corpo. Tá bom? Beleza? E pode, né, também provocar deformações nesses corpos. E também, um somatório das forças igual a zero, colocar o corpo em equilíbrio. Tá bom? Então, a gente pode ter um caso em que as forças fazem essas coisas todas, né? Ela deforma o corpo, ela altera a velocidade do corpo também. Tá bom? Bom, então aqui a gente tem a divisão das forças em dois tipos de força. Seria as forças de contato e as forças de campo. Certo? Então, as forças de ação à distância seriam as forças de campo. E as forças de contato, né, seriam as forças em que os corpos interagem entre si. Tá? Incluído aí entre essas forças de contato também a força de tração. Tá bom? Então, a atração gravitacional é uma força de campo, um exemplo de força de campo. A força de atrito é uma força de contato. A reação normal de apoio, que é aquela força vertical, né, que vertical ou horizontal, a força que todo corpo apoiado sobre uma superfície recebe é uma força de contato, tá bom? Beleza? E aí você tem aí que, né, de acordo mesmo com as leis de Newton, que as forças que agem à distância, elas diminuem quanto mais longe um corpo está do outro, tá bom? Aqui um quadro resumindo, gente, essas forças de contato. Então a gente vê aqui, né, forças de contato, né? Aqui essa mola sendo deformada com o contato de uma mão, essa pessoa puxando uma criança num carrinho, tá vendo aqui? Ó, pode ser uma corda, pode ser uma haste. Aqui eu tenho uma tração, se for uma corda, se for um fio. E aqui o cara chutando uma bola de futebol americano, ele tem um contato, tá vendo? Olha só, aqui essa força faz o quê? Ela deforma a mola. Aqui ela faz o quê? Ela vai fazer com que esse cara varie
sua velocidade, aqui também faz com que ela se deforme e varie de velocidade. Porque na hora que chuta, o que acontece? A bola vai sofrer uma deformaçãozinha, né? E ela também vai variar a velocidade. E aqui do outro lado eu tenho aqui as forças de campo, tá? Aqui, essa aqui é a força gravitacional, né? A força de atração entre as massas, tá? Então eu tenho uma massa Mzão e uma massa Mzinho. Aqui eu tenho a força elétrica, uma carga mais Q e uma carga menos Q. Notem, né? Cargas de sinais contrários se atraem. E aqui eu tenho a força magnética. Notem que a força gravitacional, a força elétrica e a força magnética, elas agem o quê? À distância. Não é necessário ter contato entre os corpos. Tá certo? Beleza, pessoal? Isso tudo aqui vai ser objeto de estudos aí, né? Nosso um pouco mais para frente. Cada uma dessas forças. Tá bom? Muito bem. Essas são as referências da nossa aula. Tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal. Valeu!